Imagine uma mulher cujo nome ainda evoca admiração e reverência, cuja história é cercada de mistério e cujo poder se estendia sobre um dos reinos mais antigos e ricos do mundo. Quem era ela, essa governante cujo nome se tornou sinônimo de sedução, inteligência e gênio político? Como foi que uma mulher, como rainha do Egito helenístico, conseguiu conquistar os corações de dois dos homens mais poderosos de Roma e influenciar o curso da história de todo um império? Seu nome era Cleópatra, e hoje embarcaremos em uma longa e tranquila jornada através dos séculos para tocar sua era, entender seu mundo e desvendar o mistério de sua grandeza. Esta não é apenas uma história de amor ou intriga. É a narrativa de um ponto de virada na história, quando o antigo Egito, lutando para preservar sua identidade, se viu em uma encruzilhada com a ascensão de Roma. Exploraremos sua vida, começando com seu nascimento na dinastia Ptolomaica, e seguiremos sua trajetória até o fim, aprofundando-nos nos detalhes que tornam sua história tão cativante e significativa. Mergulhe na atmosfera da antiguidade, onde as areias do deserto guardam segredos milenares, e as águas do Nilo carregam a sabedoria de todas as eras. Deixe-se levar por um passado onde cada passo dado por Cleópatra era um passo em direção à preservação da herança de seu povo. Nascida em 169 a.C., Cleópatra foi mais do que apenas uma rainha. Ela pertenceu à dinastia Ptolomaica, uma dinastia grega fundada por um dos generais de Alexandre o Grande. Os Ptolomeus governaram o Egito por quase 3 séculos, período durante o qual se integraram profundamente à cultura egípcia, mantendo suas raízes gregas. O Egito, naquela época, era o local de uma fusão única de 2 grandes civilizações. A egípcia antiga, com suas tradições milenares, sacerdócio e arquitetura monumental, e a helenística, trazida pelas conquistas de Alexandre com sua filosofia, ciência e arte. Este período, conhecido como período helenístico, foi uma época de grandes mudanças. Os grandes impérios da antiguidade, como a Pérsia, já haviam dado lugar a novas potências. No Ocidente, Roma conquistava poder, e suas legiões expandiam constantemente suas fronteiras. O Egito Ptolomaico, apesar de sua riqueza e influência cultural, encontrava-se em uma situação geopolítica complexa. Era uma joia cobiçada por muitos. Foi nesse caldeirão fervilhante de culturas e ambições políticas que nasceu Cleópatra, a futura rainha que desempenharia um papel decisivo no destino de seu reino. Os primeiros anos de Cleópatra foram marcados por uma educação rigorosa, como era comum para herdeiros do trono na dinastia Ptolomaica. Ela estava destinada a se tornar uma governante, e isso exigia não apenas conhecimento da arte de governar, mas também um profundo conhecimento da cultura e da língua de seu povo. Ao contrário de muitos de seus predecessores, Cleópatra, segundo historiadores, falava não apenas grego, mas também egípcio, uma raridade entre os governantes de sua dinastia. Ela estudou história, filosofia, literatura, matemática e astronomia. Sua educação visava torná-la uma herdeira digna do trono, capaz de negociar, administrar a economia e compreender as complexidades da diplomacia. Ela cresceu em uma atmosfera de intrigas palacianas e disputas pelo poder que caracterizavam os Ptolomeus. Seu pai, Ptolomeu XII Aletes, foi um governante cujo reinado não foi fácil. Ele enfrentou rebeliões internas e a ameaça de intervenção romana. Cleópatra, observando esses eventos, aprendeu lições de política e sobrevivência desde jovem.
Ela viu a fragilidade do poder, a importância das alianças e as qualidades pessoais de um governante. Esses anos forjaram seu caráter, preparando-a para as provações que enfrentaria. Em 1051 a.C., após a morte de seu pai, Cleópatra, então com cerca de 18 anos, ascendeu ao trono. Segundo a tradição, ela governaria em conjunto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que ainda era criança. No entanto, uma disputa pelo poder real logo eclodiu entre irmão e irmã, ou melhor, entre seus conselheiros. Cleópatra, com seu caráter forte e ambição, não tinha intenção de ser uma marionete. Sua determinação e desejo de independência levaram ao conflito. Em 1149 a.C., sob pressão de cortesãos hostis a Cleópatra, ela foi forçada a deixar Alexandria e buscar refúgio fora do Egito. Foi uma provação difícil, mas não a destruiu. No exílio, Cleópatra nunca perdeu a esperança de reconquistar o trono. Ela entendia que, para isso, precisaria do apoio de uma potência externa poderosa. Seu olhar se voltou para Roma, que na época era a única superpotência capaz de influenciar o equilíbrio de poder na região. Foi nesse momento que seu destino se entrelaçaria com o de um dos generais mais renomados de Roma. O general romano Caio Júlio César, um homem de imenso poder e ambição, chegou ao Egito em 1148 a.C., perseguindo seus próprios objetivos políticos. Ele estava envolvido em uma guerra civil e buscava apoio e recursos. Cleópatra, ao saber de sua chegada, viu sua oportunidade. Segundo a lenda, ela foi transportada secretamente para o palácio alexandrino, enrolada em um tapete ou saco para evitar a atenção dos guardas de seu irmão. Essa ousada escapada, se ocorreu, demonstra sua determinação e engenhosidade. O encontro com César foi um ponto de virada. Cleópatra, possuidora não apenas de beleza, mas também de um intelecto aguçado, charme e educação, deixou uma impressão duradoura em César. Ela se apresentou como a governante legítima do Egito, necessitando de sua ajuda para restaurar seu poder. César, por sua vez, viu nela não apenas uma aliada em potencial, mas também uma oportunidade de fortalecer a influência romana no Egito, vital para o suprimento de grãos de Roma. Os dois forjaram não apenas uma aliança política, mas também um relacionamento pessoal que teria um impacto profundo no curso subsequente dos eventos. Essa aliança era estratégica, baseada no benefício mútuo, mas também marcou o início de um vínculo estreito entre Cleópatra e Roma. Início da sexta sessão. Depois que César ajudou Cleópatra a derrotar as forças de seu irmão, ela foi restaurada ao trono. Agora governava o Egito, mas sob o indiscutível protetorado de Roma. Seu poder estava consolidado, mas sua independência era limitada. César, em Alexandria, tornou-se efetivamente o árbitro dos assuntos egípcios. Ele interveio na disputa dinástica, apoiando Cleópatra, e estabeleceu uma ordem no Egito favorável a Roma. O reinado de Cleópatra sob César foi marcado por relativa estabilidade para o Egito, pelo menos à primeira vista. Cleópatra concentrou-se em fortalecer seu poder doméstico, implementando as reformas necessárias e reconstruindo a economia. A influência romana, no entanto, era palpável. O Egito tornou-se um importante aliado de Roma, fornecendo grãos e outros recursos. Cleópatra, por sua vez, recebeu o apoio necessário para manter seu reino. Ela chegou a visitar Roma com César, onde foi apresentada como rainha do Egito, despertando considerável interesse e talvez alguma preocupação entre a elite romana.
Esse período demonstrou quão intimamente os destinos do Egito e de Roma estavam interligados, e como uma mulher se viu no centro dessa complexa teia. A trágica morte de Júlio César, em março de 144 a.C., assassinado por uma conspiração de senadores romanos, provocou ondas de choque em todo o Mediterrâneo. Para Cleópatra, isso significou a perda de um poderoso patrono e aliado. Sua posição em Roma tornou-se vulnerável. Ela imediatamente deixou Roma e retornou ao Egito. O Egito, um país com uma história milenar, viveu um período singular na virada da Era Comum. Foi uma época em que tradições antigas colidiram com a crescente influência de uma nova e poderosa força, Roma. Em meio a essa maré turbulenta da história, nasceu uma das mulheres mais famosas da antiguidade, Cleópatra. Ela se tornou a última rainha da dinastia Ptolomaica, a dinastia grega que governou o Egito após as conquistas de Alexandre o Grande. Os Ptolomeus, descendentes de um dos generais de Alexandre, fundaram sua dinastia em 1323 a.C. Eles buscavam preservar a cultura e a língua gregas entre seu povo, mas, ao mesmo tempo, integraram-se profundamente à vida egípcia. Alexandria, a capital do Egito, fundada pelo próprio Alexandre, tornou-se um dos maiores centros culturais e científicos do mundo antigo. Era o lar da famosa Biblioteca de Alexandria, um tesouro de conhecimento, e do majestoso farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Cleópatra nasceu por volta de 69 a.C. Seu pai, Ptolomeu XII Auletes, era um governante cujo poder nem sempre era garantido. Ele enfrentou dificuldades internas com frequência e foi até forçado a deixar o Egito por um tempo, em busca de apoio romano. Essa exposição precoce ao mundo romano, com suas intrigas políticas e poderio militar, sem dúvida influenciou o jovem herdeiro do trono. A criação de Cleópatra ocorreu em um ambiente de intrigas palacianas e batalhas políticas. Ela recebeu uma excelente educação, típica dos governantes da época. Estudou línguas, filosofia e matemática. Disse-se que ela foi a única membro da dinastia Ptolomaica a aprender egípcio, o que sem dúvida a ajudou a se comunicar com o povo e a consolidar seu poder. Desde jovem, ela foi cercada por pessoas que a prepararam para o papel de uma futura governante. Após a morte de seu pai, de acordo com seu testamento, Cleópatra governaria o Egito em conjunto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. No entanto, conselheiros palacianos, em busca de maior poder, voltaram seu irmão contra Cleópatra. Por fim, por volta de 50 a.C., ela foi forçada a fugir de Alexandria, fugindo de uma conspiração. Foi um período de exílio, mas isso não a destruiu. Pelo contrário, apenas fortaleceu sua determinação. No exílio, Cleópatra não perdeu tempo. Buscou apoio para recuperar o trono que lhe era de direito. Foi durante esse período que seu destino cruzou com um dos homens mais influentes de Roma, Caio Júlio César. César havia chegado ao Egito em busca de seus oponentes políticos. Ao saber da disputa dinástica, viu uma oportunidade de fortalecer a influência romana naquela região rica. A história desse encontro tornou-se lendária. Segundo a lenda, Cleópatra foi levada secretamente ao palácio de Alexandria, enrolada em um tapete ou saco para evitar a atenção dos guardas. Quando ela apareceu diante de César, ele ficou impressionado com sua inteligência, beleza e determinação. Esse momento marcou o início de sua complexa aliança.
César, reconhecendo seu potencial e vendo-a como uma aliada confiável, decidiu apoiá-la. Com o apoio de César, Cleópatra derrotou as forças do irmão e foi restaurada ao trono. Ela agora governava o Egito, mas sob o indiscutível protetorado de Roma. Seu poder estava consolidado, mas sua independência era limitada. César, em Alexandria, tornou-se efetivamente o árbitro dos assuntos egípcios. Ele interveio na disputa dinástica, apoiando Cleópatra, e estabeleceu uma ordem no Egito favorável a Roma. O reinado de Cleópatra sob César foi marcado por relativa estabilidade para o Egito, pelo menos à primeira vista. Cleópatra concentrou-se em fortalecer seu poder doméstico, implementando as reformas necessárias e reconstruindo a economia. A influência romana, no entanto, era palpável. O Egito tornou-se um importante aliado de Roma, fornecendo grãos e outros recursos. Cleópatra, por sua vez, recebeu o apoio necessário para manter seu reino. Ela chegou a visitar Roma com César, onde foi apresentada como rainha do Egito, despertando considerável interesse e talvez alguma preocupação entre a elite romana. Este período demonstrou quão intimamente os destinos do Egito e de Roma estavam interligados, e como uma mulher se viu no centro desta complexa teia. A trágica morte de Júlio César em março de 1444 a.C., assassinado por uma conspiração de senadores romanos, provocou ondas de choque em todo o Mediterrâneo. Para Cleópatra, isso significou a perda de um poderoso patrono e aliado. Sua posição em Roma tornou-se vulnerável. Ela imediatamente deixou Roma e retornou ao Egito para manter seu poder e encontrar um novo caminho no cenário político em transformação. Após a morte de César, Roma mergulhou em um período de guerra civil. O poder foi dividido entre vários generais e políticos, cada um buscando aumentar sua influência. Cleópatra, uma governante sábia e perspicaz, entendeu que precisava encontrar um novo e poderoso aliado para garantir a segurança do Egito. Sua escolha recaiu sobre Marco Antônio, uma das figuras mais influentes do triunvirato romano. O encontro ocorreu em 1141 a.C., em Tarso, uma cidade na Ásia Menor. Antônio, buscando fortalecer sua posição e garantir o apoio das províncias orientais, convocou Cleópatra. Ela chegou em um luxuoso barco, apresentando-se a ele como a deusa Afrodite. Esse encontro não foi apenas uma aliança política, mas também o início de um profundo relacionamento pessoal. O vínculo entre eles era marcado por paixão, ambição e objetivos políticos compartilhados. O reinado conjunto, que durou mais de 10 anos, foi um período de relativa prosperidade para o Egito. Cleópatra e Marco Antônio buscavam fortalecer o Egito como centro de poder no Oriente. Antônio, por sua vez, via em Cleópatra e em seus recursos uma oportunidade para concretizar suas ambições em Roma. Conduziram campanhas militares conjuntas, expandiram seus domínios e buscaram criar uma nova ordem mais justa no Mediterrâneo. No entanto, a aliança entre eles causou crescente tensão com outro ator-chave na política romana, Caio Otaviano, sobrinho e herdeiro de César. Otaviano, mais pragmático e cauteloso, via a aliança de Antônio e Cleópatra como uma ameaça à sua própria ascensão ao poder. Ele lançou uma campanha massiva de propaganda contra Antônio e Cleópatra, retratando-os como uma ameaça aos valores e tradições romanos.
Otaviano habilmente utilizou rumores e exageros para colocar o povo romano e o Senado contra seus oponentes. As tensões entre Otávio e a aliança Antônio-Cleópatra aumentaram, levando a um conflito aberto. O confronto decisivo ocorreu em 1031 a.C., na Batalha de Ácio, uma batalha naval na costa da Grécia. A batalha foi acirrada, mas no final as forças de Otávio alcançaram uma vitória decisiva. A derrota em Ácio foi um ponto de virada, selando o destino de Antônio e Cleópatra, bem como o destino do Egito. Após a derrota em Ácio, Antônio e Cleópatra recuaram para o Egito. Otávio os perseguiu e logo suas forças invadiram o território egípcio. Diante da derrota inevitável e da perspectiva de captura e humilhação, Marco Antônio cometeu suicídio. Cleópatra, encontrando-se em uma situação desesperadora, também tomou uma decisão sobre seu destino. Segundo relatos históricos, Cleópatra morreu em 1030 a.C. Sua morte, assim como sua vida, está envolta em lendas. A versão mais comum afirma que ela cometeu suicídio permitindo que uma áspide venenosa a mordesse, para evitar a vergonha da captura e uma procissão triunfal em Roma. Foi um fim trágico para a última rainha do Egito. Após sua morte, o Egito foi anexado pelo Império Romano, encerrando 1000 anos de domínio egípcio independente. O legado de Cleópatra. Então, fomos transportados para o Antigo Egito, para uma era em que seu destino estava intimamente ligado às grandes potências do Mediterrâneo. Nossa história se concentra em uma das mulheres mais famosas da antiguidade, Cleópatra. Mas antes de nos aprofundarmos em sua vida turbulenta, vamos retornar ao seu nascimento e aos seus primeiros anos para entender o mundo em que ela entrou e como se preparou para seu papel fatídico. Cleópatra nasceu em 1196 a.C. Ela era filha do rei Ptolomeu XII Auletes, que governou o Egito durante tempos turbulentos. A dinastia ptolomaica, fundada por um dos generais de Alexandre, o Grande, governou o Egito por vários séculos. No entanto, naquela época, o Egito já não era o estado poderoso que fora durante a era faraônica. A República Romana ganhava força e sua influência na política egípcia se tornava cada vez mais perceptível. Ptolomeu XII, para fortalecer sua posição e obter o apoio de Roma, generosamente concedeu presentes aos políticos romanos. Isso, é claro, esvaziou o tesouro egípcio e causou descontentamento entre a população. Cleópatra passou a infância no palácio de Alexandria, capital do Egito. Alexandria era uma das maiores cidades do mundo na época. Era um centro cosmopolita de erudição, cultura e comércio. Egípcia, grega, judaica e outras culturas se misturavam ali. O palácio onde a jovem Cleópatra viveu era repleto de luxo e intriga. Seu pai, Ptolomeu XII, não era o governante mais poderoso e seu trono estava frequentemente ameaçado. Cleópatra não era filha única de seu pai. Ela tinha vários irmãos que também tinham pretensões ao trono. Segundo a tradição ptolomaica, irmãos frequentemente se casavam entre si para preservar a pureza da linhagem real. Assim, quando Cleópatra cresceu, casou-se com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que ainda era bem jovem. Mas o poder real no Egito nunca foi estável. Ptolomeu XII, exilado do Egito por seu povo, conseguiu retornar com a ajuda de mercenários romanos. Ele governou até sua morte em 1054 a.C. Após sua morte, de acordo com seu testamento, o poder passaria para sua filha mais velha, Cleópatra, e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que governariam em conjunto.
Os primeiros anos de Cleópatra foram de intenso aprendizado. Ela cresceu cercada por pessoas instruídas e, para ela, como herdeira do trono, isso era vital. Recebeu uma excelente educação, estudando não apenas história e literatura, mas também ciências. Foi dada especial atenção às línguas. Cleópatra foi a única membro da dinastia ptolomaica a aprender egípcio. Isso foi crucial para a governante do Egito, já que a maioria de seus antecessores falava apenas grego, a língua de seus ancestrais. Conhecer a língua local permitiu que ela se comunicasse com o povo comum, entendesse suas necessidades e fortalecesse seus laços com o Egito. Ela também sabia grego, como o restante da dinastia, e latim, que se mostraria útil no futuro, bem como aramaico e outras línguas. Ela aprendeu diplomacia, a arte da governança e economia. Observou a vida na corte, as intrigas políticas e como seu pai lidava com os embaixadores romanos. Tudo isso a moldou como uma futura governante. Ela viu como o poder pode ser frágil e compreendeu que, para preservar o Egito, é preciso ser não apenas forte, mas também sábio. Enquanto Cleópatra recebia sua educação, seu irmão Ptolomeu XIII, ainda muito jovem, estava sob a influência de seus conselheiros. Esses conselheiros, ambiciosos e astutos, viam Cleópatra como uma rival. Buscavam fortalecer o poder de Ptolomeu XIII e se livrar da influência de Cleópatra. Quando Cleópatra tinha cerca de 20 anos, foi oficialmente declarada corregente com seu irmão. No entanto, o poder real gradualmente passou para as mãos de cortesãos que se opunham a ela. Em 1051 a.C., sob pressão desses conselheiros, Cleópatra foi forçada a deixar Alexandria e se exilar. Ela encontrou refúgio na Síria, onde começou a reunir apoiadores para reivindicar o trono. Foi um período difícil em sua vida. Exilada e privada de poder, ela não se resignou. Acreditava em seu direito ao trono e em sua capacidade de governar o Egito. Seus primeiros anos, sua educação, suas observações da vida política, tudo isso a preparou para essa provação. Ela compreendia que, para retornar, precisaria não apenas de um exército, mas também de inteligência, diplomacia e talvez assistência externa. Foi nesse momento, enquanto buscava um caminho de volta, que ocorreram eventos no Egito que mudariam radicalmente o curso de sua vida e a história de todo o Mediterrâneo. Um general romano cujo nome permanecerá para sempre na história, Caio Júlio César, chegou ao Egito. Mesmo jovem, Cleópatra observou quão frágil o poder podia ser e compreendeu que preservar o Egito exigia não apenas força, mas também sabedoria. Enquanto Cleópatra buscava seus estudos, seu irmão, Ptolomeu XIII, ainda muito jovem, estava sob a influência de seus conselheiros. Esses conselheiros, ambiciosos e astutos, viam Cleópatra como uma rival. Eles buscavam fortalecer o poder de Ptolomeu XIII e se livrar de sua influência. Quando Cleópatra tinha cerca de 20 anos, foi oficialmente declarada corregente com seu irmão. No entanto, o poder real gradualmente passou para as mãos de cortesãos que se opunham a ela. Em 1501 a.C., sob pressão desses conselheiros, Cleópatra foi forçada a deixar Alexandria e se exilar. Ela encontrou refúgio na Síria, onde começou a reunir apoiadores para reivindicar o trono. Este foi um período difícil em sua vida. Exilada, privada de poder, ela não se resignou a ele. Ela acreditava em seu direito ao trono e em sua capacidade de governar o Egito. Seus primeiros anos, sua educação, suas observações da vida política, tudo isso a preparou para esse desafio.
Ela compreendia que, para retornar, precisaria não apenas de um exército, mas também de inteligência, diplomacia e talvez assistência externa. Foi nesse momento, enquanto buscava um caminho de volta, que ocorreram eventos no Egito que mudariam radicalmente o curso de sua vida e a história de todo o Mediterrâneo. Um general romano, cujo nome permanecerá para sempre na história, Caio Júlio César, chegou ao Egito. A chegada de César ao Egito em 1051 a.C. foi motivada não apenas por interesses pessoais, mas também por uma situação política complexa. A República Romana, atolada em uma guerra civil, buscava o controle dos ricos recursos do Egito, um dos maiores fornecedores de grãos. Ptolomeu XIII, o jovem faraó, entrou em conflito com sua irmã, Cleópatra, que tinha uma reivindicação legítima ao trono. Os conselheiros de Ptolomeu, vendo Cleópatra como uma ameaça ao seu poder, instaram seu irmão a agir contra ela. Foi nessa situação complexa, com Cleópatra no exílio e o Egito mergulhado em conflitos civis, que César chegou. Sua chegada foi ditada pela necessidade de resolver a disputa entre irmãos, a fim de garantir a estabilidade e a influência romana na região. César, um político e líder militar experiente, entendeu que manter a ordem no Egito era benéfico para Roma. Ele chegou a Alexandria, onde foi recebido como árbitro na disputa pela sucessão. Para Cleópatra, exilada, esta foi uma oportunidade inesperada. Ela entendeu que somente um aliado forte, capaz de influenciar o curso dos acontecimentos, poderia ajudá-la a recuperar a coroa. Sua determinação e inteligência lhe permitiram explorar esta situação a seu favor. Enquanto Cleópatra reunia suas forças na Síria, Alexandria continuava a viver sua vida normal, apesar das tensões políticas. A cidade, um centro cultural e científico do mundo antigo, continuava a florescer. As ruas estavam lotadas de pessoas, comerciantes, artesãos, acadêmicos, soldados. Bibliotecas abrigavam milhares de pergaminhos e museus exploravam as conquistas do pensamento humano. A vida de um alexandrino comum, fosse um pescador no Mediterrâneo ou um padeiro assando pão para os moradores da cidade, fluía em um ritmo familiar. No entanto, intrigas circulavam em círculos elevados. Os conselheiros de Ptolomeu XIII, buscando manter o poder, tentaram de todas as maneiras desacreditar Cleópatra e aumentar sua influência sobre o jovem faraó. Espalharam rumores e tramaram conspirações, buscando isolar Ptolomeu de quaisquer influências externas que não as suas. Cleópatra, por sua vez, não perdeu tempo no exílio. Ela usou seu conhecimento da língua e da cultura gregas e suas conexões com governantes helenísticos para garantir apoio. Ela compreendeu que retornar ao trono exigiria não apenas força, mas também astúcia. Sua inteligência, sua educação, seu conhecimento de línguas, tudo isso se tornou suas armas na luta pelo Egito. Ela não era apenas a herdeira do trono, era uma política pronta para agir. O encontro de Cleópatra com Júlio César foi um dos momentos mais importantes de sua vida e da história egípcia. Segundo a lenda, para ter acesso a César sem seus guardas, Cleópatra se enrolou em um tapete ou saco e foi carregada para seus aposentos. Esse ato ousado demonstrou sua determinação e disposição para tomar medidas extremas. César, um homem que valorizava a coragem e a inteligência, ficou impressionado. Ele viu em Cleópatra não apenas uma candidata ao trono, mas também uma mulher inteligente e ambiciosa que poderia se tornar uma aliada valiosa. Naquela época, o Egito estava em caos. Ptolomeu XIII e seus conselheiros tentaram resistir à intervenção romana, mas suas forças eram insuficientes.
César, vendo que o apoio de Cleópatra poderia garantir a estabilidade do Egito e a lealdade a Roma, decidiu intervir em seu nome. Ele não era apenas um líder militar, mas também um diplomata habilidoso. Seu objetivo não era conquistar o Egito, mas estabelecer um protetorado que garantisse o suprimento de grãos e uma posição estratégica. Cleópatra, por sua vez, viu em César uma chance de retomar o poder e fortalecer a posição do Egito. A aliança deles baseava-se no benefício mútuo e, acredita-se, na simpatia pessoal. César, enquanto estava no Egito, envolveu-se em uma guerra civil entre os apoiadores de Ptolomeu e Cleópatra. Após César se aliar a Cleópatra, iniciou-se um período de conflito militar em Alexandria. A cidade, símbolo de cultura e erudição, tornou-se um campo de batalha. Legiões romanas sob o comando de César lutaram contra as forças de Ptolomeu XIII. Durante essas batalhas, parte da biblioteca de Alexandria, um dos maiores repositórios de conhecimento antigo, foi ameaçada de destruição. Esse trágico evento lançou uma sombra sobre a ação militar. No entanto, graças à determinação de César e ao apoio de Cleópatra, os apoiadores do jovem faraó foram derrotados. O próprio Ptolomeu XIII pereceu no Nilo enquanto tentava escapar. Após esses eventos, Cleópatra foi restaurada ao trono, não mais como corregente com seu irmão, mas como governante única. No entanto, seu poder estava agora intimamente ligado a Roma. César, tendo cumprido sua missão, não abandonou o Egito completamente. Ele deixou uma pequena guarnição romana lá para garantir o cumprimento dos acordos. Tendo se tornado rainha, Cleópatra foi obrigada a manter relações com Roma e com o próprio César. Este período marcou o início de uma nova etapa na história egípcia, a Era do Protetorado Romano, durante a qual a monarquia egípcia, embora mantivesse uma aparência de independência, foi fortemente influenciada pelo Império Romano. Cleópatra, tendo recuperado o trono com o apoio de Júlio César, iniciou um período de governo independente, que, no entanto, foi marcado pela influência romana. César, retornando a Roma, deixou um governador no Egito, enquanto a própria Cleópatra viajou para Roma, onde passou algum tempo. Ela chegou lá em 1051 a.C., tornando-se a primeira rainha egípcia a visitar a capital romana. Sua estadia em Roma despertou grande interesse. Ela foi aceita como uma importante aliada e seu relacionamento com César, tanto político quanto, segundo algumas fontes, pessoal, tornou-se objeto de especulação. Durante esse período, Cleópatra deu à luz um filho, Cesarião, a quem ela considerava herdeiro do Egito e, possivelmente, do Império Romano. Sua presença em Roma, sua riqueza e seu charme causaram forte impressão na sociedade romana. No entanto, sua posição era precária. Ela estava em uma terra estrangeira, dependente do favor de César. No Egito, em sua ausência, seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, administrava os negócios, a quem ela nomeou corregente. Para Cleópatra, a vida em Roma não era apenas uma manobra política, mas também uma oportunidade de estudar a cultura, os costumes e o sistema político romanos por dentro. Ela buscava fortalecer sua posição e garantir o futuro de seu filho e de seu reino. A morte de Júlio César em março de 1044 a.C. foi um evento que mudou radicalmente o cenário político do Mediterrâneo e apresentou novos desafios a Cleópatra. Cleópatra, reconhecendo a fragilidade de sua posição e as ambições de Roma, compreendeu que, para manter o poder, precisava de um aliado poderoso. Foi nesse momento crucial que Júlio César,
uma das figuras mais notáveis da antiguidade, entrou em cena. O encontro deles, ocorrido em 48 a.C., não foi apenas um evento casual, mas um momento chave na história do Egito e de Roma. Após a derrota de Pompeu, o Grande, na Batalha de Farsalo, ele buscou refúgio no Egito, na esperança de obter ajuda de seu antigo aliado, Ptolomeu XIII. No entanto, o jovem faraó, influenciado por seus conselheiros, tomou uma decisão fatídica. Pompeu foi assassinado ao chegar, provocando a ira de Júlio César, que chegou a Alexandria logo em seguida. César, como general e político romano, não tolerava tamanho desrespeito a si mesmo e à lei romana. Exigiu uma explicação da corte egípcia e, como resultado, interveio nos assuntos internos do Egito. Durante esse período, Cleópatra, exilada de Alexandria por seu irmão Ptolomeu XIII, viu-se em oposição à corte dominante. Segundo a lenda, foi então que ela decidiu recorrer a uma tática ousada para encontrar César. Envolta em um tapete, ou, segundo outras versões, em um saco de linho, ela foi secretamente levada ao palácio de César. Esse ato ousado, demonstrando sua determinação e engenhosidade, causou grande impressão em César. Ele viu nela não apenas uma jovem rainha, mas uma líder inteligente, ambiciosa e corajosa, capaz de governar seu reino. O conhecimento entre eles rapidamente se transformou em uma aliança estratégica. César, necessitando de recursos e apoio para consolidar seu poder em Roma, via Cleópatra como uma parceira ideal. Ela, por sua vez, buscou um apoiador poderoso para restaurar seu governo legítimo e garantir a independência do Egito. César aliou-se a Cleópatra na guerra civil que eclodiu entre ela e seu irmão. Essa intervenção romana nos assuntos egípcios marcou o início de um período em que o Egito se tornou efetivamente um protetorado romano. César, tendo se mostrado um comandante e político habilidoso, venceu a Guerra de Alexandria. Ptolomeu XIII morreu e César restaurou Cleópatra ao trono, mas como corregente com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV. No entanto, o poder real permaneceu nas mãos de Cleópatra e a presença romana no Egito tornou-se palpável. O Egito, outrora um estado poderoso, agora dependia da vontade do ditador romano. O reinado de Cleópatra com César foi marcado pelo fortalecimento de sua posição e pela restauração de alguma ordem no Egito. Ela demonstrou seus talentos diplomáticos e administrativos, conseguindo manter relativa estabilidade no país. César, por sua vez, obteve acesso aos ricos recursos do Egito, cruciais para suas campanhas militares e ambições políticas. A aliança entre eles era pragmática, baseada em interesses mútuos, mas, segundo contemporâneos, uma relação mais pessoal também se desenvolveu entre eles. Cleópatra, buscando fortalecer os laços com Roma e garantir o futuro de seu reino, deu à luz um filho a César, a quem chamou de Cesário. Ela o via como herdeiro não apenas do trono egípcio, mas também, talvez, o futuro governante de Roma. Esse desejo ressaltava sua ambição e crença no papel especial do filho. Após a Guerra de Alexandria, César, deixando uma pequena guarnição romana no Egito para garantir a lealdade, partiu para retornar a Roma. Cleópatra, compreendendo a importância de manter laços pessoais com o poderoso líder romano, o seguiu. Este foi um evento sem precedentes, a primeira vez que uma rainha egípcia visitou Roma. Sua chegada em 1051 a.C. despertou enorme interesse e entusiasmo na sociedade romana. Ela foi recebida com honras como uma importante aliada.
Seu luxo, sua inteligência, sua beleza exótica e, claro, seu relacionamento com o próprio César tornaram-se tema de acaloradas discussões. Cleópatra passou algum tempo em Roma, hospedando-se em uma das vilas de César. Esta não foi apenas uma estadia diplomática, mas também uma oportunidade para ela estudar profundamente a cultura, a política e os costumes romanos. Ela observou o funcionamento da vida romana, o funcionamento do Senado e o modo de vida dos romanos. Tudo isso, sem dúvida, lhe foi útil mais tarde. Ela buscou fortalecer sua posição, garantir o apoio de círculos romanos influentes e, mais importante, assegurar o futuro de seu filho e de seu reino. Sua presença em Roma, embora admirada, também era um lembrete da crescente influência romana no Egito. Ela era rainha, mas ao mesmo tempo dependente do favor de César, cujo poder era inegável. Enquanto esteve em Roma, os assuntos no Egito foram administrados por seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, a quem ela deixou como seu co-governante. No entanto, em essência, o poder permaneceu em suas mãos, e o protetorado romano garantiu esse poder. A vida em Roma, cheia de intrigas e esplendor, foi um estágio importante para Cleópatra, preparando-a para novas provações. Enquanto Cleópatra estava em Roma estabelecendo laços estreitos com Júlio César, o Egito, embora permanecesse formalmente sob o domínio de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, passou efetivamente a estar sob protetorado romano. Esse período, iniciado por volta de 1051 a.C., marcou um novo capítulo na história do país, onde as antigas tradições da monarquia egípcia se entrelaçaram com a crescente influência da poderosa República Romana. César, um estrategista e político perspicaz, compreendia o valor do Egito. Um país rico com uma agricultura desenvolvida, especialmente a produção de grãos, era essencial para a segurança alimentar de Roma. Além disso, o controle do Egito conferia a Roma uma vantagem estratégica no Mediterrâneo. Instalar Cleópatra no trono como uma aliada leal foi uma decisão vantajosa para César. Ele não buscou a anexação total, preferindo governar por meio de um governante leal, o que lhe permitiu manter a aparência de independência do Egito, ao mesmo tempo em que assegurava sua subordinação aos interesses romanos. A vida no Egito durante este período continuou a seguir seus padrões ancestrais, apesar da pressão política externa. Alexandria, a capital, fervilhava de atividade. A cidade permaneceu como um dos maiores centros intelectuais e culturais do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, embora passando por tempos difíceis, ainda atraía estudiosos e pensadores. Mercadores podiam ser vistos nas ruas oferecendo mercadorias de todo o mundo conhecido. Especiarias da Índia, tecidos da Fenícia, vidro da Síria. Os artesãos continuaram a criar itens requintados de ouro, prata e faiança, seguindo tradições antigas. Os egípcios comuns, principalmente agricultores, viviam de acordo com o ritmo do ano agrícola, determinado pelas cheias do Nilo. Suas vidas giravam em torno do cultivo da terra, cultivando trigo, cevada e linho. A colheita era a base da prosperidade tanto para eles quanto para o Estado, já que uma parcela significativa era destinada a impostos e exportações. A vida cotidiana acontecia em pequenas aldeias, onde a vida fluía de forma constante e previsível. As pessoas se reuniam para trabalhar nos campos, ajudar umas às outras e celebrar festivais associados aos ciclos naturais e divindades antigas. Retornando de Roma, Cleópatra buscou consolidar seu poder e restaurar a glória do Egito.
Ela buscou ativamente a governança, contando com o apoio romano. Seu objetivo não era simplesmente manter o trono, mas restaurar o antigo poder da dinastia Ptolomaica. Ela implementou reformas destinadas a melhorar a economia, incentivou o comércio e apoiou a cultura e as artes. Sob seu reinado, o Egito permaneceu um ator significativo na arena política, embora sob a sombra da influência romana. É importante entender que o protetorado romano não significava subordinação completa em todos os aspectos. O Egito manteve sua estrutura administrativa, seu exército e suas leis, mas a política externa e as principais decisões estratégicas estavam sob controle romano. Cleópatra, uma governante inteligente e ambiciosa, navegou habilmente entre essas duas realidades, usando a força romana para fortalecer seu próprio poder e proteger os interesses egípcios da melhor forma possível nas circunstâncias prevalecentes. Este período foi um período de relativa estabilidade para o Egito, embora marcado pela consciência do crescente poder de Roma, que inevitavelmente alterou o equilíbrio de poder na região. O assassinato de Júlio César, ocorrido em março de 1944 a.C., foi um ponto de virada não apenas para Roma, mas também para o Egito e, claro, para Cleópatra. Como um raio, esse evento abalou a ordem estabelecida e apresentou à rainha novos e complexos desafios. César, seu aliado e patrono, estava morto. Sua morte deixou um vácuo de poder em Roma e incerteza para Cleópatra e seu jovem filho, Cesarião, a quem ela via como herdeiro tanto do trono egípcio quanto, possivelmente, do romano. Cleópatra estava em Roma quando o assassinato ocorreu. Ela morava em uma luxuosa vila que lhe fora dada por César e desfrutava de sua posição. Ela não era apenas uma hóspede, mas também uma figura política importante, cuja presença em Roma demonstrava a influência e o interesse de César pelo Egito. Após a morte dele, sua posição tornou-se precária. Senadores que se opunham a César passaram a vê-la com desconfiança. O Egito, embora formalmente independente, encontrava-se em uma posição muito mais vulnerável sem seu protetor romano. Era imperativo agir rapidamente. Cleópatra, com seu intelecto aguçado e perspicácia natural, compreendeu que permanecer em Roma se tornara perigoso. Ela empacotou seus pertences, cuidou do filho e, aproveitando a turbulência que se seguiu à morte de César, deixou Roma. Sua partida foi discreta e silenciosa para evitar possíveis perseguições. Ao retornar a Alexandria, ela se viu confrontada com uma nova realidade. Agora, precisava reafirmar sua autoridade no Egito e encontrar uma maneira de preservar a independência de seu reino no turbulento mundo da política romana. Durante esse período, o Egito, apesar da influência romana, vivia sua própria vida. A agricultura permaneceu como a base da economia. O rio Nilo, a fonte da vida, transbordou trazendo lodo fértil e os agricultores semearam seus campos com trigo, cevada e linho. A colheita era a base da prosperidade tanto para os agricultores quanto para o Estado, já que uma parcela significativa era destinada a impostos e exportações. A vida cotidiana acontecia em pequenas aldeias, onde a vida fluía de forma constante e previsível. As pessoas se reuniam para trabalhar nos campos, ajudar umas às outras e celebrar festivais associados aos ciclos naturais e divindades antigas. Retornando de Roma, Cleópatra buscou consolidar seu poder e restaurar a glória do Egito. Ela buscou ativamente a governança, contando com o apoio romano.
Seu objetivo não era simplesmente manter o trono, mas restaurar o antigo poder da dinastia ptolomaica. Ela implementou reformas destinadas a melhorar a economia, incentivou o comércio e apoiou a cultura e as artes. Sob seu reinado, o Egito permaneceu um ator significativo na arena política, embora sob a sombra da influência romana. É importante entender que o protetorado romano não significava subordinação completa em todos os aspectos. O Egito manteve sua estrutura administrativa, seu exército e suas leis, mas a política externa e as principais decisões estratégicas estavam sob controle romano. Cleópatra, uma governante inteligente e ambiciosa, navegou habilmente entre essas duas realidades, usando a força romana para fortalecer seu próprio poder e proteger os interesses do Egito da melhor forma possível nas circunstâncias prevalecentes. Este período foi um período de relativa estabilidade para o Egito, embora ofuscado pela consciência do crescente poder de Roma, que inevitavelmente alterou o equilíbrio de poder na região. A morte de César abriu caminho para uma disputa pelo poder em Roma. Seu sobrinho, o jovem Otaviano, foi declarado seu sucessor. Logo depois, surgiu outro candidato, Marco Antônio, um dos associados mais próximos de César, que estava no Egito na época. Ele retornou a Roma para fazer valer seus direitos e angariar apoiadores. O Egito, com sua riqueza e localização estratégica, tornou-se o foco da atenção dos políticos romanos. Cleópatra, encontrando-se em uma situação difícil, teve que decidir com qual desses poderosos romanos ela deveria forjar uma nova aliança. Sua intuição e cálculo político lhe disseram que Marco Antônio, com seu poder e influência, poderia ser a chave para preservar seu trono e a independência do Egito. Após a morte de César, Roma mergulhou em turbulência. O poder caiu nas mãos de algumas figuras poderosas, entre elas o jovem Otaviano, sobrinho de César, e Marco Antônio, um de seus generais mais leais. Foi durante esse período turbulento, quando o Egito, apesar de seu status antigo, se viu na encruzilhada das ambições romanas, que Cleópatra mais uma vez se viu sob os holofotes. Marco Antônio, retornando a Roma após o assassinato de César, logo assumiu o controle das províncias orientais. Sua rota passava pelo Egito e foi ali, em Alexandria, que ele teve seu fatídico encontro com a rainha. Este não foi o primeiro encontro de Cleópatra com um general romano. Ela já havia conhecido o próprio Júlio César, com quem teve um filho, Cesário. Mas agora a situação era diferente. César estava morto e vários homens disputavam sua posição. Marco Antônio chegou a Alexandria em 41 a.C. Cleópatra, uma verdadeira filha de sua dinastia, sabia como impressionar. Ela não apenas esperou por ele. Organizou uma recepção suntuosa, projetada para exibir a riqueza e a grandeza do Egito. Segundo as descrições, ela chegou em seu navio, decorado em ouro e púrpura, com velas roxas e remos pratirados. A própria rainha apareceu como a deusa Afrodite, cercada por seus servos vestidos como musas e figuras eróticas. Foi uma verdadeira performance teatral, projetada para cativar o general romano. Antônio, um homem apaixonado e com uma queda pelo luxo, ficou encantado. Ele era mais velho que Cleópatra, com cerca de 40 anos, enquanto ela tinha pouco mais de 20. A diferença de idade, no entanto, não era obstáculo. Desenvolveu-se entre eles uma conexão que rapidamente evoluiu de uma aliança política para algo mais profundo.
É importante entender que, para Cleópatra, isso era mais do que apenas um romance. Era uma aposta política cuidadosamente calculada. Ela precisava de um aliado forte que pudesse defender o Egito da expansão romana e garantir seu próprio governo estável. Antônio, com seu poder e influência no Oriente, parecia o candidato ideal. O relacionamento deles desenvolveu-se rapidamente. Cleópatra acompanhou Antônio em suas viagens, incluindo a Roma, onde passou algum tempo. Ela lhe deu 3 filhos, os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene e Ptolomeu Filadelfo. Esses filhos tornaram-se um símbolo de sua união, bem como do futuro potencial do Egito e das possessões orientais de Roma. Durante esse período, o Egito viveu um apogeu singular. Sob a proteção romana, mas com o forte apoio de Antônio, Cleópatra conseguiu consolidar seu poder e restaurar o bem-estar econômico do país. Ela administrou ativamente o país, incentivou o comércio e construiu e restaurou templos. Alexandria permaneceu um dos maiores centros culturais e científicos do mundo. A vida na capital era vibrante. Os mercados fervilhavam nas ruas, vendendo especiarias, tecidos e grãos. Bibliotecas e museus constituíam uma próspera comunidade científica. A vida na corte era repleta de recepções, banquetes e eventos culturais. Egípcios comuns, agricultores e artesãos viviam suas vidas cotidianas, cultivando seus campos e criando bens, seguindo tradições seculares. É claro que seu sustento dependia da colheita, dos impostos e da estabilidade política geral que a aliança com Antônio garantia durante esse período. No entanto, essa aliança não foi isenta de complicações. Em Roma, o relacionamento de Antônio com Cleópatra era cada vez mais ressentido. Seu adversário, Otaviano, em particular, explorava a união para fins de propaganda. Ele retratou Antônio como um homem sob o feitiço de uma rainha oriental, um governante fraco que havia esquecido seus deveres romanos. Essas acusações, embora exageradas, repercutiram em muitos romanos que temiam a ascensão da influência oriental. Enquanto isso, Antônio e Cleópatra traçavam seus próprios planos. Sonhavam em criar um vasto império no Oriente, onde o Egito desempenharia um papel fundamental. Antônio chegou a conceder terras e títulos a Cleópatra e seus filhos, o que provocou uma reação violenta em Roma. Isso foi percebido como um ataque às fundações romanas e à integridade territorial. Assim, o encontro de Cleópatra com Marco Antônio tornou-se um ponto de virada em sua vida e na história egípcia. Foi um período em que amor, política e rivalidade se entrelaçaram em um nó estreito que seria desfeito nos eventos subsequentes. Sua aliança com Antônio deu a Cleópatra a esperança de preservar sua independência, mas também colocou ela e o Egito no caminho do confronto com o poder crescente de Otávio. O encontro de Cleópatra com Marco Antônio, como já mencionamos, foi um ponto de virada. Essa aliança, que começou como política, rapidamente se desenvolveu em algo mais, influenciando o destino do Egito e da própria Roma. O período de seu reinado conjunto, que pode ser datado aproximadamente de 41 a.C. em diante, marcou um período de relativa prosperidade para o Egito, enquanto as ambições romanas continuavam a crescer. Cleópatra, uma governante sábia e perspicaz, compreendeu que, para manter a independência do Egito, precisava de um aliado forte. Marco Antônio, um influente general romano e membro do segundo triunvirato, parecia a escolha ideal. O relacionamento deles, baseado no respeito mútuo e, segundo muitas fontes, no profundo afeto, permitiu que Cleópatra fortalecesse sua posição e expandisse a influência do Egito.
Sob seu governo conjunto, Alexandria, a capital do Egito, permaneceu um dos maiores centros culturais e econômicos do Mediterrâneo. Seus portos estavam repletos de navios que comercializavam grãos, tecidos, especiarias e pedras preciosas. Artesãos trabalhavam arduamente em suas oficinas, criando peças requintadas de ouro, prata e vidro. A famosa Biblioteca de Alexandria, embora passando por momentos difíceis, continuou a atrair estudiosos e pensadores. Os agricultores egípcios continuaram a cultivar as terras férteis do Vale do Nilo, contando com as cheias anuais do grande rio. As colheitas de grãos como trigo e cevada eram a base da economia do país e uma fonte de prosperidade. Como faraó, Cleópatra dedicou-se à manutenção dos sistemas de irrigação e à estabilidade agrícola. Isso não só garantiu a segurança alimentar da população, como também permitiu a exportação dos excedentes, gerando receita para o tesouro. A vida do povo, é claro, diferia da opulência da corte real. Os camponeses viviam em casas modestas, e seu cotidiano era determinado pelo ritmo do trabalho agrícola e por tradições seculares. Os artesãos trabalhavam em suas oficinas e os comerciantes negociavam nos mercados. No entanto, graças à estabilidade proporcionada pela aliança com Antônio e ao sábio governo de Cleópatra, a vida para a maioria dos egípcios era relativamente calma e previsível. Ao mesmo tempo, as ambições romanas não estagnaram. Marco Antônio, como um dos governantes da República Romana, buscava expandir suas fronteiras e fortalecer sua influência. Seu relacionamento com Cleópatra, embora baseado em sentimentos pessoais, também tinha profundo significado político. Antônio via o Egito como um aliado valioso e uma fonte de recursos para suas campanhas militares e intrigas políticas. Cleópatra, por sua vez, usou essa aliança para restaurar o Egito à sua antiga glória. Ela sonhava com seu reino se tornando uma potência poderosa, capaz de rivalizar com Roma. Seus planos conjuntos, como já mencionamos, incluíam a criação de um vasto reino oriental no qual o Egito desempenharia um papel fundamental. Antônio, confirmando suas intenções, concedeu a Cleópatra e seus filhos territórios e títulos significativos, o que provocou uma forte reação na própria Roma. Essas chamadas presentes alexandrinos, feitas em 34 a.C., foram percebidas por muitos romanos como um ataque direto aos interesses romanos e à integridade territorial. Eles as viam como a confirmação de seus temores em relação à crescente influência oriental e uma ameaça aos fundamentos de Roma. Este se tornou um dos momentos-chave que intensificaram o conflito entre Antônio e seu principal rival, Otaviano. Assim, o reinado de Cleópatra ao lado de Marco Antônio foi uma época em que o Egito experimentou uma espécie de renascimento, enquanto as ambições romanas, por outro lado, tornaram-se cada vez mais visíveis e conflitantes. Amor e política tornaram-se intimamente interligados, prenunciando as provações que viriam. Essa aliança, que parecia tão promissora, simultaneamente colocou o Egito no caminho do confronto direto com o poder crescente de Otávio, levando inevitavelmente a um confronto decisivo. Enquanto isso, no coração da República Romana, que caminhava lenta, mas seguramente em direção ao status imperial, Caio Otávio, o futuro imperador Augusto, conquistava poder. Ele monitorava de perto cada movimento de Marco Antônio, especialmente seu relacionamento com a rainha egípcia. Otávio, um homem calculista e perspicaz, entendia que a aliança entre Antônio e Cleópatra representava uma séria ameaça às suas próprias ambições e à estabilidade de Roma como ele a via.
Ele iniciou uma campanha sutil, mas altamente eficaz, com o objetivo de desacreditar Antônio e retratá-lo como tendo sucumbido à influência oriental. Essa guerra de propaganda foi uma das ferramentas mais poderosas de Otaviano. Ele explorou habilmente as assembleias populares romanas e o Senado, apresentando Antônio não como um general e político romano, mas como um fantoche de Cleópatra, que havia dedicado sua força e recursos a uma rainha estrangeira. Rumores e fofocas, alimentados pelos apoiadores de Otaviano, espalharam-se por Roma, pintando a imagem de Antônio como um homem que havia esquecido suas raízes romanas e traído os interesses da República em busca de ganho pessoal e paixão. Foi dada especial atenção às doações de Alexandria, que discutimos anteriormente. Otávio as apresentou não como um ato diplomático ou confirmação de uma aliança, mas como uma humilhação vergonhosa de Roma. Ele alegou que Antônio, um cidadão romano, supostamente havia entregado terras pertencentes a Roma a uma rainha estrangeira e os filhos dela. Isso foi um golpe poderoso no orgulho romano e na identidade nacional. A propaganda pintou um quadro de Cleópatra buscando estabelecer seu próprio império no Oriente, usando os recursos e a influência do general romano. O próprio Antônio pode ter subestimado o poder desta propaganda ou acreditado que seus sucessos militares e sua autoridade poderiam neutralizá-la. Ele continuou a fortalecer sua posição no Oriente, passando tempo com Cleópatra e seus filhos. Enquanto isso, uma certa prosperidade reinava no Egito. Cleópatra, uma governante sábia, prestava atenção à economia de seu reino. Ela apoiava a agricultura, a base da economia egípcia, e supervisionava os sistemas de irrigação que garantiam a fertilidade das terras ao longo do Nilo. O comércio, tanto doméstico quanto internacional, também floresceu. Alexandria permaneceu um dos principais centros culturais e econômicos do Mediterrâneo, atraindo comerciantes, acadêmicos e artesãos de todo o mundo conhecido. A vida cotidiana no Egito naquela época era bastante tranquila para a maioria da população, dependente dos ciclos do Nilo e do trabalho agrícola. A vida em cidades como Alexandria era mais vibrante. Ali era possível encontrar pessoas de diversas nacionalidades: gregos, egípcios, romanos e judeus. Artesãos trabalhavam em suas oficinas. Comerciantes ofereciam seus produtos nos mercados e estudiosos e filósofos se reuniam em bibliotecas e academias. Para a nobreza e aqueles próximos à corte real, a vida era repleta de luxo, festas e intrigas políticas. Mas para a maioria dos plebeus, concentrava-se no trabalho e nas preocupações familiares. Enquanto a ordem relativa parecia reinar no Egito, as tensões aumentavam em Roma. Otaviano não estava simplesmente espalhando boatos. Ele estava ativamente se preparando para um conflito militar. Ele explorou o descontentamento dos cidadãos romanos, seus medos da influência oriental e da suposta traição de Antônio para angariar apoio do exército e do povo. Começou a mobilizar suas tropas, fortalecendo sua posição e buscando pretextos para um conflito aberto. Cleópatra, uma mulher inteligente e perspicaz, compreendeu as consequências dessa escalada. Ela viu Roma, sob a liderança de Otávio, transformar-se de uma república em um estado centralizado, onde um homem buscava o poder absoluto. Ela também compreendeu que seu destino e o destino de seu reino estavam inextricavelmente ligados ao de Marco Antônio. Sua aliança, inicialmente construída com base em benefícios mútuos e talvez em sentimentos profundos, tornou-se objeto de uma feroz luta política.
Otávio, por sua vez, era um mestre da estratégia política. Ele entendia que acusar Antônio diretamente de traição seria muito arriscado. Em vez disso, concentrou-se em apresentar o conflito como uma luta para preservar os valores e tradições romanos contra a decadência oriental e a influência estrangeira. Ele habilmente explorou o patriotismo romano, apresentando Cleópatra como uma sedutora astuta que escravizou o herói romano. Os preparativos para o conflito estavam em andamento em ambas as frentes. Antônio, contando com os recursos do Egito e suas próprias forças, estava reunindo um exército e uma marinha. Ele também tentou obter o apoio de outros reis e governantes orientais que pudessem se opor a Roma. Cleópatra, por sua vez, investiu pesadamente na construção de navios e no fornecimento de tropas. Ela entendia que o resultado da guerra que se aproximava decidiria não apenas o destino dela e do poder de Antônio, mas também o futuro de todo o Mediterrâneo Oriental. Roma, sob a liderança de Otávio, também fortaleceu seu poderio militar. Ele conduziu exercícios militares, reabasteceu o tesouro e reuniu legiões leais. Sua máquina de propaganda trabalhou ininterruptamente, moldando a opinião pública e preparando os romanos para a guerra. Durante esse período, quando as tensões políticas atingiram o auge, muitos moradores de Roma e suas províncias pressentiram a aproximação de algo importante e talvez trágico. A antiga ordem política estava se desintegrando e, em seu lugar, algo novo, ainda não totalmente compreendido, emergia. Assim, o período que antecedeu o confronto decisivo foi marcado não apenas por manobras políticas e preparação para a guerra, mas também por uma poderosa campanha de informação que moldou a opinião pública e a preparou para o confronto inevitável. Otávio, com seus cálculos frios e habilidade para manipular a opinião pública, criou a imagem do inimigo, com Cleópatra como sua inimiga e Antônio como seu servo obediente. Não se tratou apenas de uma luta política, mas de uma batalha pelos corações e mentes do povo, destinada a decidir o resultado da guerra. Era 1325 a.C., e uma batalha destinada a decidir o destino do Mediterrâneo Oriental se aproximava. Conhecida como a Batalha de Ácio, ela marcou o ápice de uma disputa de poder de décadas entre Otávio, o futuro imperador Augusto, e o triunvirato de Marco Antônio e Cleópatra. O cenário era o Estreito de Ácio, no oeste da Grécia, onde as águas do Mar Jônico encontram o Golfo de Ambráquios. Marco Antônio e Cleópatra reuniram suas forças na Grécia, preparando-se para um confronto decisivo. Sua frota, impressionante em tamanho, consistia em navios construídos com recursos egípcios e fundos pessoais de Cleópatra. Entre eles, havia navios enormes, navios com 6 fileiras de remos, que, apesar de sua potência, podiam ser difíceis de manejar em batalha. No total, historiadores estimam que sua frota somava cerca de 500 navios, incluindo muitas embarcações menores e mais manobráveis. A eles se juntaram forças terrestres, também significativas em número. A frota inimiga de Otávio, comandada pelo experiente general Marco Vipsânio Agripa, era um pouco menor em número de navios, mas era mais bem organizada e manobrável. Agripa, provando ser um comandante naval talentoso, explorou seu conhecimento do terreno e suas vantagens táticas. Seus navios, geralmente mais leves e rápidos, eram mais adequados às condições que estavam prestes a enfrentar. O dia da batalha, 1º de setembro de 1325 a.C., estava ventoso. Esse fator, como muitos outros, desempenhou um papel no curso subsequente dos eventos.
Os navios de ambas as frotas estavam dispostos em formações de batalha, prontos para o combate. A bordo estavam milhares de marinheiros e soldados, cada um dos quais compreendia a gravidade do momento. Para a pessoa comum que vivia naquela época, eventos de tamanha magnitude certamente estavam muito distantes da vida cotidiana, mas seus ecos alcançaram até os cantos mais remotos do império. Moradores de cidades e vilas, embora não diretamente envolvidos na batalha, acompanhavam as notícias na esperança da vitória e da estabilidade que ela traria. No início da batalha, a frota de Antônio e Cleópatra tentou romper o Golfo de Ambráquios para o mar aberto. Foi uma decisão arriscada, provavelmente motivada pelo desejo de evitar um bloqueio e explorar sua superioridade numérica em mar aberto. No entanto, Agripa manobrou habilmente, bloqueando a saída do Golfo. Uma batalha feroz se seguiu. Os navios se aproximaram, disparando flechas e mísseis. Ganchos foram usados e os marinheiros travaram combates corpo a corpo nos converses. Nesse momento, aconteceu algo que os historiadores ainda discutem com particular atenção. Quando a batalha atingiu seu clímax, 38 navios sob o comando de Cleópatra, incluindo sua nau capitânia Quesual, desviaram-se repentinamente e rumaram para o sul, em direção ao Egito. Marco Antônio, vendo isso, seguiu-a, deixando a maior parte de sua frota e forças terrestres em perigo. As razões para essa ação ainda são objeto de debate. Teria sido uma operação pré-planejada por Cleópatra para salvar seus tesouros e parte de sua frota? Ou teria sido uma decisão espontânea, motivada pelo pânico ou pela constatação da desesperança da situação? Seja como for, essa manobra provou ser fatal. Os navios restantes de Antônio, privados de apoio e talvez desmoralizados pelas ações de seu líder, encontraram-se em uma posição extremamente vulnerável. Os navios de Agripa, mais manobráveis e mais bem preparados, começaram a cercá-los e destruí-los. Muitos navios foram incendiados, outros afundaram. Milhares pereceram no mar. As forças terrestres deixadas em terra foram logo forçadas a se render. A Batalha de Ácio terminou com uma vitória completa e inequívoca para Otávio. Não foi apenas uma derrota militar, mas uma catástrofe para Marco Antônio e Cleópatra, pondo fim às suas ambições e abrindo caminho para o estabelecimento definitivo do poder de Otávio sobre todo o mundo romano. A subsequente campanha de propaganda de Otávio retratou Cleópatra como uma sedutora que havia provocado a queda do grande romano e como inimiga da própria Roma. Isso o ajudou a consolidar seu poder e a legitimar suas ações subsequentes. A Batalha de Ácio, ocorrida em 1325 a.C., tornou-se um dos eventos mais significativos da história da antiguidade. Não apenas moldou o cenário político do Mediterrâneo pelos séculos seguintes, como também teve um profundo impacto no futuro do Egito, que logo se tornou uma província romana. Para o povo daquela época, foi um período de incerteza e mudança. Mas, como mostra a história, mesmo nos momentos mais difíceis, o espírito humano e o desejo de preservar o patrimônio perduram. Após a derrota esmagadora em Ácio, onde o destino de sua frota e exércitos foi selado, Cleópatra e Marco Antônio se encontraram em uma posição extremamente vulnerável. Otaviano, tendo conquistado uma vitória triunfante, avançava rapidamente em direção ao Egito. Para Cleópatra, governante de um dos estados mais antigos e ricos do mundo, este era um momento de profunda crise. Seu império, outrora poderoso e independente,
agora se via em perigo de ser completamente subjugado por Roma. Ao retornarem a Alexandria, capital do Egito, Cleópatra e Antônio se depararam com a realidade de um desastre iminente. Otávio, que fortalecia sua posição a cada dia, não demonstrava desejo de negociar em pé de igualdade. Seu objetivo era a subjugação completa do Egito e a apreensão de suas imensas riquezas. Enquanto isso, Alexandria, apesar da turbulência política, continuava a viver sua vida normal. Navios mercantes chegavam e partiam, os mercados ecoavam com os sons dos mercadores, e em palácios luxuosos e casas modestas, as pessoas cuidavam de seus negócios diários. Mas um ar de incerteza pairava sobre a cidade, uma premonição de mudança iminente. Antônio, percebendo a desesperança da situação, tentou encontrar uma saída. Enviou emissários a Otaviano, na esperança de negociar a preservação de pelo menos parte de seus bens e poder para si e para Cleópatra. No entanto, Otaviano foi inflexível. Exigiu a rendição e a rendição completas de Antônio. Nesse ponto, segundo alguns autores antigos, Antônio, talvez sucumbindo ao desespero ou querendo evitar a vergonha do cativeiro completo, cometeu suicídio. Reza a lenda que ele o fez após acreditarem em notícias falsas sobre a morte de Cleópatra. Esse evento marcou uma virada, privando Cleópatra de um aliado e da esperança de proteção. Deixada sozinha diante do vencedor, Cleópatra se viu em uma situação desesperadora. Sua principal preocupação era garantir o futuro de seus filhos, especialmente de Cesário, seu filho com Júlio César, que poderia reivindicar uma posição especial em Roma. Ela compreendia que seu próprio destino estava selado. Otávio, sem dúvida, queria capturá-la viva para poder desfilar com ela acorrentada pelas ruas de Roma em uma procissão triunfal, simbolizando sua vitória completa. Para Cleópatra, rainha do Egito, tal humilhação era impensável. Naqueles últimos dias, Cleópatra demonstrou não apenas coragem, mas também notável engenhosidade. Ela tentou negociar com Otávio, na esperança de que ele demonstrasse misericórdia para com ela e seus filhos. Ela provavelmente contava com sua visão política, pois preservar a vida do herdeiro de uma dinastia antiga poderia ser benéfico para Roma. Ela também buscou garantir um sepultamento digno e preservar sua dignidade real. Segundo a maioria das fontes históricas, Cleópatra escolheu a morte para evitar a captura e a humilhação. A versão mais famosa de sua morte envolve a picada de uma cobra venenosa, a áspide, que se acredita ter sido trazida a ela em uma cesta de frutas. Essa imagem se tornou um dos símbolos mais poderosos e duradouros de sua morte. A áspide, associada na mitologia egípcia à deusa Ísis, com quem Cleópatra se identificava, tornou-se o instrumento de sua partida voluntária. Essa escolha da morte, segundo muitos, foi um ato de resistência final, uma forma de manter o controle sobre seu próprio destino e impedir que seu inimigo a derrotasse completamente. A data de sua morte é incerta, mas acredita-se que tenha ocorrido logo após a Batalha de Ácio, provavelmente em 31 a.C. Segundo várias versões, seus dois fiéis servos, Charmion e Iras, também morreram com ela. Eles podem tê-la ajudado a concretizar seu plano ou escolhido morrer com sua amante. A morte de Cleópatra marcou o fim da era helenística no Egito. Seu corpo, segundo o costume romano, foi enterrado com Antônio. Embora Otávio não tenha conseguido exibir Cleópatra em seu triunfo, ele alcançou seu objetivo principal. O Egito tornou-se uma província romana,
e suas riquezas passaram a ser controladas por Roma. A queda do Egito para Roma foi a conclusão lógica de um longo processo. Cleópatra, a última dos Ptolomeus, tornou-se um símbolo dessa transição. Sua vida, repleta de paixão, intriga e luta política, terminou tragicamente, mas deixou uma marca indelével na história. Ela não foi apenas uma rainha, mas também uma política, diplomata e intelectual excepcional, falando muitas línguas e se esforçando para preservar a independência de seu reino diante do crescente poder de Roma. Sua história, entrelaçada com os destinos de grandes romanos como César e Antônio, tornou-se fonte de inúmeras lendas e obras de arte, continuando a inspirar e fascinar pessoas por milênios. O legado de Cleópatra é uma história multifacetada, tecida a partir de fatos históricos, mitos e lendas. Sua vida vibrante e cheia de acontecimentos inspirou uma onda de histórias transmitidas de geração em geração, evoluindo com novos detalhes e interpretações. É essa transformação de uma figura histórica real em uma imagem lendária que forma a base de seu legado duradouro. A histórica Cleópatra, rainha do Egito, foi uma mulher de notável intelecto e talento político. Pertenceu à dinastia ptolomaica de origem grega, que governou o Egito após as conquistas de Alexandre o Grande. Seu reinado ocorreu em um período difícil, quando a República Romana rapidamente conquistava poder, absorvendo estados vizinhos. Cleópatra compreendeu bem essa realidade e utilizou todos os meios disponíveis para manter a independência de seu reino. Ela não era apenas uma governante, mas também uma mulher culta, conhecida, segundo evidências, por muitas línguas, incluindo o egípcio, uma raridade para sua dinastia. Isso lhe permitiu comunicar-se diretamente com representantes de diferentes povos, conduzir negociações e compreender os meandros da diplomacia. Seus relacionamentos com os dois romanos mais influentes da época, Caio Júlio César e Marco Antônio, tornaram-se eventos centrais em sua vida e, como resultado, a base de muitos mitos. Essas alianças não eram apenas pessoais, mas também profundamente políticas. Cleópatra via César e mais tarde Antônio como pilares de seu reino, uma forma de fortalecer sua posição em um mundo dominado por Roma. Ela era uma estrategista magistral, capaz de usar suas qualidades pessoais e charme para atingir objetivos políticos. Sua capacidade de encantar e persuadir, seu intelecto e carisma, todos desempenharam um papel significativo em suas interações com os líderes romanos. No entanto, foi precisamente essa relação, marcada pela paixão e intriga política, que se tornou terreno fértil para o surgimento de lendas. A propaganda romana, especialmente após a derrota de Antônio e Cleópatra, cultivou ativamente a imagem da rainha como uma femme fatale, uma sedutora que provocou a queda de grandes generais romanos. Essa imagem, vantajosa para Otávio, o futuro imperador Augusto, foi amplamente disseminada. Permitiu que a derrota de Antônio fosse apresentada não como resultado de seus próprios erros ou de uma mudança na situação política, mas como consequência de sua paixão por uma rainha oriental. Assim, a Cleópatra histórica, uma política pragmática que lutava pela sobrevivência de seu estado, gradualmente se transformou na Cleópatra mítica, um símbolo de paixão fatal, beleza exótica e poder feminino destrutivo. Sua imagem se tornou um arquétipo que inspirou artistas, escritores e poetas por séculos.
Sua história, repleta de drama, intriga e um final trágico, era ideal para criar narrativas envolventes. A vida cotidiana no Egito durante a época de Cleópatra era complexa e multifacetada. Alexandria, sua capital, era uma das maiores e mais cosmopolitas cidades do mundo antigo. Ali, as culturas gregas, egípcia e romana se misturavam. Os habitantes da cidade se dedicavam ao comércio, ao artesanato, à ciência e à arte. A grande biblioteca de Alexandria, embora em declínio, permanecia um centro de aprendizado. Egípcios comuns, agricultores, viviam suas vidas comuns, dependentes das enchentes e das colheitas do Nilo. Para eles, a política das grandes potências e o destino da rainha eram provavelmente distantes, embora os impostos e as mudanças econômicas provocadas pela influência romana sem dúvida os afetassem. É importante notar que a imagem de Cleópatra criada pelos romanos diferia muito de como seus próprios súditos a teriam percebido. Para os egípcios, ela era uma faraó, herdeira de dinastias antigas e a personificação da deusa Ísis. Ela apoiava os cultos e tradições religiosas egípcias, o que era importante para legitimar seu poder aos olhos da população local. Seu desejo de manter a independência egípcia, ainda que por meio de alianças com Roma, poderia ter sido percebido como uma preocupação com o bem-estar do país. Após sua morte e a anexação do Egito pelo Império Romano, a imagem de Cleópatra continuou viva. Na literatura romana, por exemplo, em Plutarco, que viveu após sua morte, ela é retratada como uma personalidade complexa, combinando virtudes e defeitos. Baseando-se em diversas fontes, Plutarco procurou apresentar um retrato mais equilibrado, reconhecendo seu intelecto e habilidades políticas, mas também destacando sua paixão e propensão ao luxo. Autores medievais, por sua vez, frequentemente interpretavam sua história sob o prisma da moral cristã, condenando-a como pecadora ou admirando sua coragem. Durante o Renascimento, quando o interesse pela antiguidade foi reavivado, Cleópatra tornou-se tema de inúmeras peças, pinturas e obras musicais. Ela era apresentada como a personificação da beleza ideal, do amor trágico e do drama político. Ao longo dos séculos seguintes, sua imagem continuou a evoluir, refletindo o espírito da época. Ela se tornou um símbolo do exotismo oriental, uma personificação da emancipação feminina e um objeto de interpretação feminista. Cada século encontrou algo em sua história que ressoava com suas próprias ideias sobre poder, amor, beleza e o papel da mulher. Detalhes interessantes, mas não chocantes, da vida durante sua época incluem, por exemplo, o estilo de vida da nobreza alexandrina. Eles desfrutavam de banquetes requintados, com uma variedade de pratos, incluindo caça, frutas, vegetais e doces. As roupas eram feitas de tecidos finos, como linho e seda, adornadas com bordados e pedras preciosas. As atividades de lazer incluíam visitas ao teatro, leitura de pergaminhos, passeios por jardins e participação em cerimônias religiosas. Naquela época, o Egito era um grande produtor de grãos, papiro e vidro, que eram exportados para todo o Mediterrâneo. Alexandria era um centro de pesquisa científica, onde trabalhavam estudiosos eminentes como Euclides e Arquimedes, embora suas atividades tenham ocorrido no início da era ptolomaica. No entanto, a atmosfera de investigação intelectual persistiu. Como rainha, Cleópatra vivia no luxo, mas sua corte era mais do que apenas um lugar para celebrações.
era o centro do governo, onde decisões importantes eram tomadas, recepções diplomáticas eram realizadas e planos estratégicos eram desenvolvidos. Seus aposentos privados, segundo descrições, eram ricamente decorados, mas seu maior trunfo residia em seu intelecto e capacidade de governar. Historiadores modernos continuam a estudar a vida de Cleópatra, esforçando-se para separar os fatos da ficção. Descobertas arqueológicas, análises de textos antigos e novas interpretações nos permitem compreender melhor sua época e seu papel nela. É importante lembrar que Cleópatra não foi apenas uma personagem de um drama, mas uma pessoa real, que viveu em uma época específica e enfrentou desafios históricos específicos. Seu legado vai além dos mitos sobre sua beleza e seus casos amorosos. Seu verdadeiro legado é a história de uma mulher forte que lutou por seu país em meio a uma tensão política sem precedentes. Ela demonstrou que uma mulher pode ser não apenas uma governante, mas também uma política, diplomata e estrategista excepcional. Sua vida, apesar do fim trágico, tornou-se um exemplo de resiliência e determinação. Cleópatra continua sendo uma das figuras mais reconhecidas da antiguidade. Seu nome evoca imagens de luxo, paixão e poder. Mas por trás dessas imagens reside uma figura histórica real, cuja vida e reinado foram de imensa importância para a história do Egito e de todo o mundo mediterrâneo. Sua história é um lembrete duradouro da complexidade das relações humanas, da interligação entre o pessoal e o político e de como a história pode ser reescrita e interpretada para atender a agendas específicas. É precisamente essa dualidade, realidade histórica e imagem mitológica, que torna Cleópatra tão fascinante e enigmática. Ela permanece viva em nossa consciência como um símbolo de feminilidade eterna, força política e um espírito indomável que, mesmo diante da derrota, se esforçou para manter a dignidade e o controle sobre seu próprio destino. Seu legado não é apenas uma coleção de fatos, mas uma história viva que continua a inspirar e provocar reflexão. E assim, resumindo nossa imersão na vida e na época de Cleópatra, vemos não apenas uma das mulheres mais famosas da antiguidade, mas também a personificação mais marcante de dois princípios aparentemente opostos: feminilidade eterna e poder político invencível. Sua imagem, envolta em séculos de mitos e lendas, surge diante de nós hoje sob uma luz mais serena e histórica, permitindo-nos apreciá-la não apenas como objeto de admiração ou condenação, mas como uma estadista excepcional de seu tempo. Cleópatra VII Filopátor, que governou o Egito durante uma era turbulenta, quando as fronteiras do mundo mudavam rapidamente sob o ataque da expansão romana, conseguiu manter a independência de seu reino por mais tempo do que muitos poderiam esperar. Seu reinado, iniciado em 1051 a.C., coincidiu com o longo reinado da dinastia Ptolomaica, fundada pelo general de Alexandre o Grande. Ela não foi apenas uma rainha, mas também a última dessa dinastia, cujo destino se tornou inextricavelmente ligado ao de todo o Mediterrâneo. Sua educação foi excepcional. Educada nas mais refinadas tradições da erudição helenística, Cleópatra dominava diversos idiomas, o que lhe permitia comunicar-se diretamente com embaixadores e governantes de diversas nações. Estudou filosofia, astronomia, matemática e literatura.
Essa educação diversificada lhe proporcionou não apenas uma visão ampla, mas também uma mente perspicaz, capaz de analisar situações políticas complexas e encontrar soluções inovadoras. Ela compreendia que, em um mundo onde a força das armas frequentemente decidia tudo, a diplomacia e o charme pessoal poderiam ser ferramentas igualmente poderosas. Um encontro com Caio Júlio César, o general e político romano, foi um ponto de virada não apenas em sua vida, mas também na história egípcia. César chegou a Alexandria em 1148 a.C. para resolver uma disputa dinástica. Cleópatra, então exilada, conseguiu encontrar uma maneira de comparecer diante dele e, segundo a lenda, foi contrabandeada para seus aposentos envolta em um tapete. Essa ousada escapada, se ocorreu, demonstra sua determinação e disposição para correr riscos para alcançar seus objetivos. Uma aliança com César permitiu que ela recuperasse o trono e, por um tempo, o Egito se tornou um protetorado romano, mantendo sua autonomia interna. Durante sua estadia no Egito, César se encantou por Cleópatra e eles tiveram um filho, Cesarião. Após o assassinato de César em 144 a.C., Cleópatra se viu em uma situação difícil. Roma estava mergulhada em uma guerra civil e sua posição era precária. No entanto, ela permaneceu firme. Logo, seu caminho cruzou com Marco Antônio, um dos herdeiros de César. O encontro deles em Tarso em 141 a.C., como descrevem autores antigos, foi verdadeiramente majestoso. Cleópatra chegou em seu luxuoso navio, vestida com o traje da deusa Afrodite, surpreendendo a todos com seu esplendor e inteligência. Um profundo vínculo se desenvolveu entre eles, combinando sentimentos pessoais e cálculos políticos. Sua aliança com Marco Antônio trouxe ao Egito um período de relativa prosperidade. Antônio, um influente general romano, apoiou suas ambições e juntos governaram vastos territórios. Cleópatra buscou restaurar a glória do Egito, expandir sua influência e garantir um futuro para seus filhos. Ela não era apenas uma amante, mas também uma parceira em pé de igualdade nos assuntos políticos, uma raridade para a época. No entanto, essa aliança inevitavelmente levou a um conflito com o outro herdeiro de César, Otávio, o futuro imperador Augusto. Otávio via a aliança entre Antônio e Cleópatra como uma ameaça a Roma e habilmente utilizou propaganda, retratando Cleópatra como uma sedutora astuta, tentando submeter Roma à sua vontade. As tensões aumentaram e em 31 a.C. ocorreu a decisiva Batalha Naval de Ácio. A batalha terminou com a derrota da frota de Antônio e Cleópatra, marcando o início do fim de seu poder. Os últimos dias de Cleópatra foram envoltos em tragédia. Após a derrota em Ácio, Antônio e Cleópatra retornaram ao Egito. Otaviano os perseguiu. Ao receber a falsa notícia da morte de Cleópatra, Marco Antônio cometeu suicídio. Cleópatra, capturada por Otaviano, escolheu a morte em vez da desonra. De acordo com a versão mais comum, ela cometeu suicídio, permitindo que uma áspide venenosa a picasse em 1300 a.C. Sua morte marcou o fim do Egito independente, que se tornou uma província romana. Mas o que nos resta desta grande governante? O legado de Cleópatra não é apenas uma história de amor trágico e a queda de um reino. É, acima de tudo, a história de uma mulher que, apesar de todos os obstáculos, conseguiu deixar uma marca indelével na história. Ela demonstrou que inteligência, educação e vontade política podem fazer de uma mulher uma participante de igual para igual na arena mais complexa, a política.
Suas habilidades diplomáticas, seu carisma, seu desejo de preservar a dignidade de seu povo e de seu país são verdadeiras características que devem ser imortalizadas. Cleópatra continua sendo um símbolo não apenas da força feminina, mas também do complexo entrelaçamento de destinos pessoais e grandes processos históricos. Sua vida é um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, é possível lutar pelos próprios ideais e se esforçar para manter o controle do próprio destino. Ela demonstrou que a verdadeira grandeza reside não apenas no poder, mas também na capacidade de manter a dignidade e a resiliência diante de qualquer adversidade. Sua história, ao longo dos séculos, continua a inspirar e provocar reflexão. Ela nos ensina o valor da sabedoria, da diplomacia e da coragem. Ela nos lembra da importância de buscar conhecimento e usá-lo para o bem. Cleópatra é mais do que apenas uma figura nos livros de história. Ela é a personificação viva da resiliência humana, da perspicácia política e de um espírito rebelde. Seu legado é uma lição para todos nós. Uma lição de que, mesmo na antiguidade, as mulheres podiam ser grandes governantes e indivíduos notáveis, cujos feitos moldaram o curso da história. E nesse reconhecimento silencioso de seu papel, na compreensão de seu lugar na grande corrente do tempo, encontramos paz e profundo respeito por essa figura extraordinária. Que sua história sirva como um lembrete da força do espírito humano e da beleza atemporal da busca por conhecimento e poder, conquistados por meio da sabedoria.